Para todo lugar que olhavam, eles viam o mesmo sinal de fundo. Não fazia sentido para eles. Primeiro pensaram que tivesse alguma coisa errada com seu experimento. Eles limparam o experimento, removeram os excrementos de pombos de seu experimento, que era uma fonte potencial dos problemas. Eles recalibraram seu experimento. Foi um esforço bem cuidadoso. Mas o barulho estranho continua. Penzias e Wilson se concentram em encontrar a fonte. Eles conseguiram mostrar que essa radiação não provinha de nada da Terra. Não provinha de nossa galáxia, era algo que vinha do espaço longínquo, estava por toda parte. A radiação que chegava à sua antena é mais velha e mais distante que qualquer coisa jamais detectada. Por acaso, eles conhecem cientistas da Universidade de Princeton que procuram por resquícios do próprio Big Bang. Eles agora percebem que estão ouvindo um eco da aurora dos tempos. O Big Bang foi tão poderoso e tão quente que remanescências daquele calor ainda sobrevivem. O calor começou como radiação de raio-x superquente. Conforme ela se distendeu e resfriou, ele se tornou luz visível mudando de azul para vermelho. Depois se transformando em micro-ondas e finalmente em ondas de rádio. Essa radiação fraca chega à Terra como uma chuva constante. Ela se chama radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou RCFM. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas é o eco da própria criação. São as cinzas quentes, a fosforescência da onda de choque original que criou o universo. Se nós tivéssemos olhos de micro-ondas, olhos que pudessem ver a radiação de micro-ondas, então todas as noites nós veríamos o Big Bang aparecendo. Olhando para o céu, nós de fato veríamos uma explosão. Mais de 13 bilhões de anos depois, temos um modo de ver esse brilho cósmico. Com nossos próprios olhos. Se pegar seu aparelho de TV e for mudando os canais, uma porcentagem da estática que você vê na tela de sua televisão é radiação do Big Bang. Essa radiação cósmica é uma conexão direta para o Big Bang. Ela também revela que o universo entrou em uma nova fase. Menos de 1/1.000.000 de segundo depois de sua criação. A radiação cósmica é a chave para descobrirmos o que acontece em seguida. Voltaremos a seguir com Semana do Espaço, no Nat Geo. Passadas algumas unidades de tempo de Planck em nosso relógio cósmico, o universo da bola de fogo se transforma. Num instante, o universo é bilhões de vezes menor do que um átomo. No instante seguinte, ele se infla para o tamanho de uma bola de beisebol, crescendo mais nesse momento do que em todos os 13 bilhões e 700 milhões de anos seguintes. Os cientistas chamam essa rápida expansão de inflação. E a evidência sobrevive na radiação cósmica que resultou do Big Bang. Como a estática na nossa televisão, essa radiação cósmica parece ser tão constante e tão homogênea que ela intriga cientistas. Quando medimos o fundo da radiação cósmica em micro-ondas naquela direção, sua temperatura é idêntica à temperatura naquela direção. É a mesma em toda parte. A única explicação é que o universo se infla inúmeras vezes mais rápido do que a velocidade da luz. A inflação expande o universo de bola de fogo por igual, como um balão que se infla, com um sopro de energia fenomenal. Eu tento imaginar a compressão de uma mola. Eu a aperto. Cada vez mais ela fica menor e menor e menor e eu acumulei uma tremenda quantidade de energia naquela mola. E quando eu a solto, ela explode. Aquela energia armazenada levou a uma expansão exponencial do espaço. Mas se todo o universo é uniforme desde o primeiro segundo depois do Big Bang, como as galáxias se formaram? Os planetas e as estrelas se originam como agrupamentos de partículas.
Com o tempo, estas partículas de matéria juntam-se sob a ação da força da gravidade para formar uma massa densa. A Terra se originou como uma bola de partículas que se juntaram por fricção e gravidade. O Sol, que sustém a vida sobre a Terra, se originou como uma nuvem de gás e poeira. Como esses agrupamentos se formaram originalmente? No início, o universo deve ter sido irregular e não homogêneo. Para ligar a formação das estrelas e dos planetas ao primeiro segundo depois do Big Bang, cientistas da NASA como David Spergel desenvolvem o satélite WMAP, ou sonda Wilkinson de medida da anisotropia em micro-ondas, uma missão de satélite para medir a temperatura da radiação cósmica com mais detalhe do que antes. Embora essa radiação esteja por toda parte, ela é muito fraca. E para observá-la detalhadamente por todo o céu, precisamos nos afastar da Terra e de quaisquer fontes de radiação que possam interferir. 6, 5, 4... A NASA lança o satélite em 2001. O motor principal é acionado e é lançado o foguete Delta II com a aeronave de mapeamento para explorar o passado e o futuro do nosso universo. Ele pode produzir a melhor fotografia do universo em seu primeiro segundo. O lançamento foi incrivelmente empolgante. Foi um momento tenso, mas empolgante, vê-lo subir e perceber que ele estava funcionando. O WMAP fica a 1.600.000 quilômetros da Terra. Ele é tão sensível que pode medir a temperatura da radiação cósmica em milionésimos de grau. Por 5 anos, o satélite WMAP analisa o céu nos mínimos detalhes. Ele fica lá com a Terra e o Sol sempre atrás dele, olhando para o espaço. O satélite está girando muito rapidamente. Ele cobre cerca de 1/3 do céu a cada hora, girando e fazendo mapas dos resquícios de radiação. O WMAP rastreia a Terra conforme ela orbita ao redor do Sol e mapeia a temperatura de todo o céu. Ele gera mapas de temperatura detalhados como este. E ele revela algo extraordinário. As manchas azuis e vermelhas neste mapa de todo o céu são minúsculas ondulações em temperatura. As pequenas regiões azuis representam regiões que são algumas dezenas de milhares de 1 grau mais frias. As regiões vermelhas são um pouco mais quentes. Então vemos minúsculas variações na temperatura através do céu. O WMAP olha para mais de 13 bilhões de anos atrás. Conforme o universo evolui, as minúsculas ondulações se desenvolvem em aglomerações de partículas que ficam cada vez maiores pela ação da força da gravidade, tornando-se densas o bastante para fazer com que estrelas e galáxias se formem. Este é um mapa de como o universo era no primeiro segundo depois do Big Bang. O esboço do vasto cosmo de hoje. Quando a fotografia da radiação cósmica de fundo em micro-ondas foi divulgada pela primeira vez, a imprensa disse, o rosto de Deus. Ora, vamos ser realistas. Não é o rosto de Deus. O que há de fato é a foto de um bebê. A foto do bebê é o universo criança. Então a descoberta da radiação cósmica de fundo em micro-ondas é vista como uma das maiores descobertas na história da ciência. Menos de 1 trilionésimo de segundo depois do Big Bang, o universo de bola de fogo rapidamente se expande. Agora, um globo ultra quente, grande o bastante para caber na palma da nossa mão. O universo está fervilhando com energia e radiação. Mas conforme o universo do tamanho da palma da mão se expande e resfria, algo novo começa a se formar. Apenas uma fração de segundo depois do Big Bang, e o destino do universo já está mapeado. O Sol queima por causa de forças forjadas há mais de 13 bilhões de anos. As estrelas e os planetas se formaram pelo modo como o universo se expandiu rapidamente. A ciência pode ligar tudo que vemos hoje de volta ao primeiro segundo da criação. Mas nós estamos aqui por causa do que acontece nas próximas unidades do tempo de Planck. O universo está inundado com os blocos de construção da matéria.
Até agora, no nosso relógio cósmico, o universo primitivo era apenas energia. Como energia pura se transformou em matéria? Tudo à nossa volta é feito de matéria. Aquilo sobre o que nos sentamos, o ar que respiramos. Todo o planeta é feito de matéria, e a matéria é feita de átomos. E no primeiro segundo depois do Big Bang, os ingredientes dos átomos são criados. O surgimento da matéria intrigou cientistas, até 1905, quando Albert Einstein produz a nossa equação mais famosa. E igual a m vezes c ao quadrado. A equação de Einstein nos diz que a energia E e a massa m são formas diferentes da mesma coisa. Matéria e energia são intercambiáveis.